Boa tarde a todos. Quero agradecer aí a presença aí do Fernando, aí, o blogueiro Fernando, do Radar Litoral aí, do Júlio, ao Gustavo Gama, obrigado pela presença, ao Léo e o Jorge do Imprensa Livre, ao Alexandre de Brevidade, ao Renê, da revista Litoral Norte Magazine, a Marina e o André lá do Costa Norte. Dizer que é de grande importância para a gente a presença de vocês. Entendemos que a imprensa falada, escrita, as redes sociais são importantes hoje, muito importantes para todo mundo, principalmente para as administrações, para que tenham uma noção de como que as coisas estão ao seu redor. Então, eu gostaria aqui de primeiro anunciar o Fabrício, Secretaria Parlamentar, ao Rafael, que é Administração, ao Lissandro, que é Homem do Dinheiro, a Thaís, aí, RH, o Dr. Marcelo, Procuradora Jurídica, ao Dr. Célio, que é o diretor de frotas, ao Everaldo, que é o nosso, a parte de internet, a parte de informática, nosso diretor de informática. Agradeço a presença de todos. A Dani, que é nosso diretor de comunicação, faz esse trabalho aí junto a vocês. E a ideia da gente é estar apresentando aí um balanço de 2013, uma ideia do que foi 2013 e o que a gente está pretendendo para 2014. E até com uma título de sugestão que pode ser apresentado para melhorias em algumas coisas da própria Câmara. Eu acho que é importante, nossa ideia é dar total transparência para que isso seja melhorado. Depende também da opinião de vocês, que é o dia a dia, de como está vendo a Câmara, o que pode ser melhorado, o portal, enfim. Essa é a nossa ideia. Então nós vamos estar apresentando aqui uma cifra de trabalho legislativo em 2006. Foram 70 projetos de lei, 12 projetos de lei complementar, 14 projetos de decreto, 4 projetos de resolução, 824 requerimentos, 1.268 indicações, 30 moções, 40 sessões ordinárias, 6 sessões extraordinárias e 13 audiências públicas. Entre elas, nós podemos destacar aí a discussão sobre o contorno sul, lá no Morro do Abrigo, na Topolândia, no Jaraguá. Nós também tivemos uma de segurança pública lá na Enseada, na Escola Pública. E destacamos essa, porque achamos que essas audiências são solicitadas para a comunidade, algumas feitas lá no Teatro Municipal. Nós resolvemos e achamos que seria melhor fazer no local a ser atentado, nos 3 bairros, que é Topo, Morro do Abrigo e Jaraguá. Não conseguimos 100% de êxito, mas conseguimos melhorar em muito o contorno. Dali surgiram algumas ideias que foram apresentadas pela própria comunidade e que foram, através dessas audiências, aceitas pela DERF. E sentimos falta, muitas vezes, de pessoas com influência, até no meio político, de fazer presente nessas audiências públicas, até para apresentar ideias. Mas as audiências foram dentro de tudo que esperávamos, com toda a população toda se mostrando ali consciente e ciente do que queria e que estaria fazendo. Então a gente agradece muito a população porque entendeu a importância das audiências promovidas pela Câmara Municipal junto aí a DERTA, contando com o Executivo, com os vereadores. Essa era a ideia. Nós também inovamos, a gente fala inovar, mas conseguimos transmitir ao vivo a audiência pública
sobre o caso de Tatinga também, que foi outra coisa de destaque, que hoje é uma coisa ainda que está sendo discutida, mas já teve um avanço. Nós conseguimos transmitir, trazer o pessoal da Petrobras, da Petro, aqui para a Câmara, e transmitindo ao vivo lá para o Itatinga. Eu acho que um ganho muito grande para a comunidade. E dali surgiu todas as ideias de reuniões que estão acontecendo até hoje sobre o problema gravíssimo do caso de Itatinga. Também tivemos aí a audiência pública realizada no auditório da Faculdade do INTR, que é a FAS, né? Questão do orçamento. E também começamos a transmitir ao vivo, via internet, as reuniões de comissões, que era uma coisa também que todo mundo pedia, como que era feito. Eu acho que pode melhorar ainda mais, e vai melhorar, mas já foi um grande ganho para essa casa e para a comunidade, a transmissão ao vivo das reuniões de comissões. Nós também desenvolvemos aí, através de alguns projetos que tinham na Câmara, e não estavam sendo entendidos, né, em questão lá da Câmara na escola. Fizemos 6 câmaras nas escolas, que é tentar passar para os alunos do 8º e 9º ano da Rede Pública Municipal de Educação a importância do legislativo, como procede o legislativo, muitas das vezes não compreendido pelos diretores e professores, envolvendo o lado político, pessoal, e isso não pode acontecer. O projeto não é para isso. Nós estamos tentando melhorar e vamos melhorar esse ano. E é tentar passar para esse público que está prestes a entrar na vida ativa de política, a intenção e a ideia do que é ser um vereador, qual a importância da Câmara, qual a importância do Executivo, qual a importância da Justiça. Essa é a ideia do projeto. Um projeto que foi apresentado pelo vereador Paulo Henrique, e nós achamos importante e vamos continuar fazendo. Não foi atendido a Cíntia, que foi iniciada, o Antônio Luiz lá em Bucicanga, a escola da Topolândia, a Maria Francisca lá no Pantão da Cruz, o Henrique Botelho na Vila Média, e Naí São Francisco, que é uma escola estadual, mas que, através de ofício, que criou a Câmara na escola, nós fizemos lá, foi muito bom. Nós também tivemos o Câmara Bairro a Bairro, no total de 6 eventos, lá em Barra do Una, no Morro do Abrigo, Poço Pequeno, Poço Grande, Paúba, Calheiros, Topolândia e Centro. Qual é a ideia desse projeto? É tentar aproximar a Câmara da comunidade. Nós sabemos que São Sebastião tem seus 110 quilômetros de costa a costa, e a ideia é apresentar, porque muitas vezes as pessoas não conhecem o vereador que tem o seu domicílio, apesar do vereador ser municipal, tem o seu domicílio eleitoral em certa região. Então não conhece o vereador. E a ideia é estar passando para as pessoas, para a comunidade, quem é o vereador. Algumas vezes sofremos críticas, as críticas tentamos resolver da melhor maneira possível, passando qual a função do legislativo perante a comunidade. Então, que é a fiscalização, que é a votação de projetos, e fazer com que as pessoas passem a confiar um pouco mais no legislativo municipal. Esse projeto tem essa função, de dar um pouco mais de credibilidade ao legislativo. Por isso, a nossa questão de estar apresentando hoje o trabalho está mostrando a todos vocês que nós sempre pegamos, que é a transparência. É o que eu faço com os meus diretores, com os meus funcionários, colaboradores, que é a transparência nos seus atos. Não temos nada a esconder, por isso a gente fez questão de estar convidando os companheiros, convidando aí o texto escrito, a falada, porque não temos a intenção de esconder nada. Estamos aqui, meus diretores estão aqui para responder, caso eu não tenha capacidade de responder, eu acho que eu estou aqui num grupo, tem um grupo, e esse grupo vai me ajudar e vai responder a todas as perguntas. Nós também tivemos aí a grande valia no final do ano, que foi a reunião com os comerciantes aqui do centro, com os moradores aqui do centro. Dali surgiu a ideia do Viva Centro, um projeto que está sendo tocado hoje totalmente pelo comércio local, e que já foi um sucesso e continuará sendo mais ainda. Que é a ideia de você estar trazendo para o centro
esse movimento aí começou com sexta-feira e talvez até amplie, mas esse movimento de citação de que o centro nosso é importante e merece esse carinho todo. Então, essa ideia do projeto, hoje, nós demos aquele pontapé inicial através da reunião, participando das reuniões, mas hoje o comércio local administra esse evento, deve voltar dia 7, né? Está previsto voltar dia 7, porque nós também entendemos, a gente pensava que no verão, janeiro, turista ia ser bom, mas percebeu-se que não. Que acabava atrapalhando o trânsito, o pessoal ia para a praia, muito movimento, não foi legal. Então, nós achamos por bem suspender e o comércio resolveu, a partir do dia 7, estar voltando com o Viva Centro, que eu acho que é um bem muito grande para a comunidade aqui, principalmente o comércio aqui no centro. Quero destacar também que para 2014 continua o Câmara na Escola. O primeiro vai ser lá no Guileuza, lá em Marizias, e a diretora é a Leda. E dia 22 está marcado também o bairro a bairro lá na escola Luiz Antônio Luiz, lá em Botucanga. Então já está agendado. São duas escolas importantes da Costa Sul. Tenho certeza que nós vamos melhorar ainda mais esse projeto. Então, isso é uma coisa importante. Nós temos aí como meta para 2014, temos que resolver alguns problemas administrativos, não são só coisas alegres, temos coisas também que tem que ser melhoradas e vamos tentar melhorar. Né? Temos que atualizar, e vamos atualizar o regimento interno que está ultrapassado. Nós estamos, vai ser feita a digitalização das leis, também que é uma coisa importante, porque nós temos leis aí que ninguém sabe, você não tem como consultar, é uma maneira de você estar abrindo para a população, você consultar através de todas as leis. Isso é importante. E até para evitar desencontros que nem teve do regimento interno, da lei orgânica, eu acho que a ideia é acabar com isso. A gente vai contratar a empresa para fazer todo esse trabalho. Para quê? Para que dúvidas não surjam através do projeto de lei, através das coisas que estão votadas nessa casa. Eu acho que é uma maneira de até fiscalizar melhor, ter uma fiscalização melhor pela comunidade, que eu concordo. Né? Nós devemos estar fazendo também a reforma administrativa. Né? A gente reconhece que hoje a Câmara precisa dessa reforma administrativa. Devemos estar apresentando um projeto para diminuir os cargos comissionados e fazer um concurso para alguns cargos para funcionário de carreira. Entendemos a importância do funcionário de carreira e por isso a gente tem essa ideia e vai fazer esse concurso, essa reforma administrativa. Estamos conversando com todos os diretores, vamos conversar ainda mais para avaliar o que está sendo precisando e dentro do que precisar nós vamos fazer essa reforma administrativa. Então é uma coisa que o grupo está resolvendo, nós estamos conversando com os funcionários, vamos conversar ainda mais, porque eu sempre falo que o presidente está aqui de passagem, eu estou aqui até 31 de dezembro, tem outros presidentes, mas os funcionários estão permanentes. Então tudo que você fizer agora, você pode colher lá na frente. Então nós estamos aqui para julgar o que foi feito para trás e se o que nós estamos e vamos fazer. Né? Tenho certeza que no intuito de fazer o melhor. Também tenho como meta colocar em prática o projeto de incluir a prática da cidadania, que é aproximar a comunidade do parlamento com transparência e uma comunicação mais dinâmica e atual. E nesse intuito a gente quer resgatar e valorizar a história da Câmara. Porque nós não temos a história da Câmara. Não existe um passado, como aconteceu, como surgiu, e como foi se desenvolvendo a Câmara nesse período. Né? Então a ideia da gente é estar fazendo esse trabalho. Também cumprimentando lá o Câmara na Escola, nós também vamos o projeto Vereador Mirim. Então é uma continuidade do projeto Câmara na Escola. A ideia o que é? É fazer com que os alunos participem, através montando partidos dentro da própria rede pública, através de parceria Câmara e Secretaria de Educação, na ideia de estar formando vereadores mirins, com votações, com urnas, talvez com comícios,
essa ideia está passando para os alunos da rede pública municipal. E também teremos, uma coisa que foi falado muito no ano passado, é a TV Câmara. Nós já recebemos o estudo técnico. A ideia nossa é estar já brevemente gravando alguns pilotos, né, meu diretor administrativo Rafael, alguns pilotos, e estaremos, e a nossa meta é tentar ver se conseguimos estar no ar a partir no máximo até julho, no máximo para agosto. Mas já estaremos gravando, né, Daniel, alguns pilotos para ficarem prontos para serem colocados na nossa TV Câmara. A dificuldade maior nossa, o Júlio que está aqui sabe, que é a questão da Costa Sul, a área de cobertura. Esse estudo foi um pouco mais detalhado e ela hoje vai cobrir. O estudo contempla toda a São Sebastião, da Costa Norte até Costa Sul, de Boracéia até Canto do Mar, vai atingir Caraguatatuba e Ilhabela. Então a ideia não tinha outro sentido se não fosse cobrir toda São Sebastião. Então vai cobrir desde Boracéia até o Canto do Mar. Apesar de todas as dificuldades, acho que é um ganho muito grande. Nós vamos ganhar uma televisão local em UHF, que você vai poder assistir através do canal 61, toda a programação legislativa, e hoje a lei permite algumas condições no nível cultural. Então você poderá estar fortalecendo ainda mais a cultura em outros aspectos aí que pode ser feito pela TV Câmara. Então hoje a TV Câmara não fica só restrito a reuniões de comissões, a reuniões de sessões ordinárias e extraordinárias. Você pode ampliar ainda mais, dando condições de desenvolver um trabalho ótimo, somente na cultura, né? Então essa ideia que está levando programação local através aí de noticiário, eu acho que vai ser um ganho muito grande para a nossa cidade. E nós estivemos lá em Minas, um congresso, e tudo mostra que a programação local hoje tem um público muito maior que a programação nacional. Então, quando se concentra a programação local, regional, você tem um público muito maior. Tirando as novelas aí da Globo, a programação local tem um ganho muito grande. Dá um ganho muito grande de comunicação para toda a cidade. Então, essa é uma ideia da gente. Então, as licitações que estão para vir, que é a compra de equipamentos de produção, tá? Porque a lei fala em patrimônio. Então, vão ser comprados equipamentos. Contratação da empresa terceirizada para mão de obra, porque nós não temos mão de obra hoje para começar a televisão. A ideia é qualquer. Você começa com a mão de obra terceirizada, e por isso essa reforma administrativa é importante. Você vai, com o tempo, passando para os funcionários da Câmara Municipal. Essa que é a ideia, e assim vai ser feito. Então, nesse primeiro momento, começa com a terceirizada, mas até a reforma administrativa já vai passar por isso, que é a questão de ter alguns profissionais já em treinamento, em curso, treinando com a própria empresa terceirizada, para pessoais e adquirir condições de tocar a própria televisão com o funcionário da Câmara. E o primeiro passo seria a compra dos equipamentos de transmissão. Então, esse estudo mostra como deve ser feito, quais os equipamentos vão ser adquiridos. Tem um problema da torre, então a gente está tentando, acho que vai ser testar a torre da telecultura, como para colocar o material de transmissão. Eu acho que são os 3 primeiros passos para a TV. Então a gente tem ideia que até junho a televisão está no ar. Mas nós devemos estar fazendo algumas alterações no prédio, né? Nós estamos conversando com o vereador, nós vamos trocar alguns vereadores e vamos fazer o estudo hoje no prédio que já está locado, ou o próprio prédio da Câmara Municipal. Então a ideia é essa, nós estamos no espaço mínimo, né? Já estamos mais ou menos acertados onde vai ser.
Vai ser no próprio prédio da Câmara ou um prédio locado, que já está alocado hoje para a Câmara. E, diante de tudo isso, eu queria dar também que é uma outra surpresa que a gente quer apresentar para vocês, né? E a gente vai dar uma pausa de 2 minutos, que é o tempo que precisamos, para vocês poderem ver no Ministério do Exterior que é, para depois falar sobre o assunto. Então, são 2 minutos no máximo de... Bom, então, nós temos que a criação do memorial do Poder Legislativo, através de resgate de documentos, resgate de fotos, de filmes, né? Algumas pessoas estão nos procurando com filmes que tem aí, e a ideia é fazer um memorial nosso, né? As pessoas que adentrem, que vêm nos militares, têm uma ideia da nossa história. Então, esse é um trabalho que está sendo feito, nós devemos estar inaugurando também, né, durante o meados deste ano, um trabalho de recuperação, de trabalho de pessoas profissionais da terra, que vão fazer esse trabalho profissional. E a ideia é você chegar no prédio da Câmara, você vai dar de cara com o nosso memorial. Todo lugar tem, e a ideia é promover e divulgar a nossa cidade como um centro turístico, que a pessoa possa vir, conhecer a nossa cidade. Essa é a ideia do projeto memorial. Então nós devemos estar aí também, já estamos em fase de licitação para a contratação de profissionais, para fazer esse trabalho, né, com imagens, recuperação de documentos, junto aí a professora Rose, pessoas com fotos, muitas pessoas que trazem fotos aqui. Então esse é um trabalho que a gente está sendo feito e vai ser, com certeza, um ganho para a Câmara Municipal, para o Poder Legislativo. Essa é a ideia do projeto, né? Foi uma coisa rápida que nós pudemos estar adiantando, mas vai ser mais ou menos esse perfil. Porque se nós não esquecermos da história do passado, nós não vamos ter o futuro. Essa é a ideia nossa. Eu tenho certeza que esse trabalho será belíssimo, até pelas apresentações já feitas aí. Porque a Câmara, não sei se todo mundo deve saber, a Câmara existiu antes da Prefeitura. É a importância do Poder Legislativo. Por isso nunca podemos comparar a Câmara com as outras, né? Isso é importante, dizer a importância da Câmara Municipal. E eu sempre falo que nós não estamos aqui, nós estamos de passagem por aqui. E o poder garante, é um dos critérios que garante a democracia. O custo da democracia é isso. Então, o nosso desafio é aproximar ainda cada vez mais aí a Câmara junto à comunidade. E nós temos, eu acredito que essa década seja a década da região, né? Nós vamos ter contorno, ampliação de porto, talvez ampliação do terminal, instalação de aumento da base de gás na cidade vizinha, que reflete aqui. Tudo isso são coisas que vai depender de discussões, e a gente tem a ideia de estar envolvido nessas discussões.
junto com a comunidade. Por isso, vamos continuar fazendo as audiências públicas, né? Outra coisa importante que vai ser discutido e deve chegar à Câmara, que é a questão do lixo. São problemas que vão ter que encarar e vão ter que discutir, apesar de ser um problema do Executivo, junto aí o poder ao governo do Estado, governo federal, mas vai acabar caindo na mão de projeto de lei na Câmara Municipal. E vamos ter que discutir isso. Não tem como discutir. São problemas políticos. Temas que vão dar muita discussão. E tem que ser discutido. Eu acho que tem que ser discutido e a função nossa é essa. E vamos fazer assim. Também temos a Copa do Mundo, que deve interferir em alguma coisa no cronograma aí de sessões. Também eu acho que a gente vai tentar fazer, se adequar ao calendário, né? Bom, eu acho que a ideia é essa, que está abrindo, mas o mais importante é estar abrindo algumas perguntas, algumas dúvidas que possam estar surgindo. Por isso a gente está aqui mais para responder, ouvir e ter certeza. Daqui surgirão algumas ideias. Eu sei que algumas pessoas acompanham o in-loco ou via internet, questões com ideias. Eu acho que o que pode ser melhorado. Não tem pessoas melhores para ter uma ideia, uma visão maior do que vocês que fazem o dia a dia através das redes sociais, através de portais, através de blogs, através da imprensa escrita, falada. Então, essa é a ideia nossa. Eu falo que nós estamos aqui para... Eu acho que essa conversa é importante, eu acho que tem que ser feita até mais vezes. Eu acho que as conversas assim tiram dúvidas que não dá para tirar via telefone, via MSN, via Orkut, via Orkut antigo. Mas eu acho que a melhor maneira é essa, olhando assim, conversando, esse diálogo eu acho que é importante. Então, eu deixo o espaço para vocês, não sei se o Daniel quer falar alguma coisa, mas deixo o espaço agora para... Boa tarde. Então, gostaria de agradecer também aos meus colegas que compareceram aqui, muito importante a presença de vocês. A Márcia, ela vai estar com o microfone, então, quem quiser fazer alguma pergunta para o presidente, pode chamar a Márcia e pegar o microfone. Obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde. O senhor falou na apresentação sobre que um dos objetivos de todas essas ações são de criar uma confiança da população no legislativo e também um trabalho de resgate ou de cultivar uma credibilidade ao poder legislativo. E o senhor apresentou também uma série de desafios para 2014. Entretanto, parece que alguns desafios do ano passado ainda estão sendo digeridos pela população como um todo, como a situação do IPTU, que gerou diversos desdobramentos. Queria saber como que o senhor analisa se houve, na concepção do senhor, algum desgaste da imagem do poder, ou da presidência, ou da vereança desse atual mandato. Como que o senhor lê essa situação todinha do IPTU, que apesar de ter sido votado ano passado, ainda virou o ano junto com a gente? Bom, vou separar as coisas. Nós temos a questão da instituição e tem a questão do lado do vereador, do lado pessoal. Então, são coisas divergentes. Sobre a instituição, toda a nossa preocupação é a questão de seguir o regimento e seguir a lei orgânica municipal. Por isso a gente depende muito e acredita e confia muito na nossa procuradoria, através do Sr. Marcelo, dos procuradores, do Daniel que está presente. Nos pareceres são dados para que a Câmara possa efetuar o seu trabalho dentro de toda a legalidade. Então nós tivemos o problema do IPTU e que o procurador se atentou à questão do legislativo, na questão dos procedimentos de uma sessão extraordinária. Nós sempre falamos que fizemos as coisas dentro do que dizia o regimento e o que dizia a lei orgânica. Tanto é que o próprio tribunal reconheceu isso e
acertou a situação, porque nós tínhamos e entendemos que a legislação é bem clara no que diz respeito a isso. Então, eu sempre confiei e confio no meu jurídico. Né? A casa é competente, nós temos procuradores efetivos, carreira, outros mencionados, mas com grande poder e conhecimento. Então não tínhamos dúvida disso. Entendemos que as manifestações através de promotoria, tudo, fazem parte da democracia, isso é certo, é viável, mas cabe à Câmara Municipal se defender sobre isso. E eu acho que no momento certo nos defendemos e temos certeza de que fizemos o melhor. A questão do projeto de lei que fazia as alterações na planta genérica, nós votamos nessa casa, não na minha gestão, mas em mandato anterior, em que eu estava presente, e votamos o fim da taxa de bombeiro, fim da taxa de iluminação pública, taxa do ambulante, quer dizer, foram coisas que nós votamos e é fácil votar, coisa boa, todo mundo fica contente. E eu acho que o político não pode, muitas vezes, não deve nunca se privar dos problemas que trazem polêmica como essa, que é a questão da modificação, da atualização da planta genérica. Não é uma coisa boa de votar, a gente sabe disso, mas entendemos que, nesse momento, precisaria sofrer uma atualização. Foi feita, a maioria dos vereadores estiveram presentes em algumas reuniões com o Executivo e foram tentando, dentro do seu domicílio, tentar atualizar reconhecimento de áreas, o que seria melhor, até chegar nos valores que foram apresentados a essa casa. Entendemos que não é justo você ter áreas nobres comparadas com áreas menos nobres, com regiões mais simples. Vamos citar região Topo, Costa Norte, tem que ter uma diferenciação. Algumas áreas da Costa Sul tem que ter diferenciação. E nós tentamos ser justos. A gente tem certeza e sabe que aumento ninguém quer. Queria eu também não pagar IPTU, não pagar conta de luz, não pagar luz de outro, mas sou obrigado a pagar. Então, nós votamos e todos que votaram favorável ao projeto de lei sabia e tinha consciência do que estava fazendo. Né? Então, não adianta falar, não sabia, vou me esquivar, não adianta. Sabia sim. E nós tentamos ser justos. Sabemos que existem alguns casos, e eu acho que esses casos algumas pessoas já têm nos procurado na questão de verificar o que se houve. Não vou dizer que tenha 100% de acerto, não tem. E as pessoas devem procurar o legislativo, até para a questão de tentar se melhorar, tentar se adequar e tentar resolver a situação. Mas eu tenho certeza que naquele momento nós teríamos que votar esse orçamento com já um aumento de IPTU. E foi feito isso, e não tiro a responsabilidade. Eu acho que eu, como presidente, fiz o que poderia ter sido feito, até para cumprir a questão de 90 dias antes do ano seguinte, que é a apresentação da lei, é o que diz a lei. Então, fizemos o que tinha que ser feito. Na avaliação de ter votado, se é uma coisa, se é justo ou não, eu acho que também não é justo algumas pessoas pagarem muito pouco imposto. Então, teria que ser feito alguma coisa. Não tem aqui que discutir que eu acho que cada prefeito poderia ter feito isso a cada menos tempo, a cada ano, a cada 2 anos. Não foi feito, mas eu acho que não foi feito, talvez porque não precisaria, naquele momento, fazer isso. Então, nós votamos e agora cabe aí a Justiça analisar o mérito aí da ação, mas tenho certeza que, na parte jurídica, a Câmara Municipal cumpriu tudo que devia no regimento e na lei orgânica municipal.
Tanto é que nós, através das certidões que nós temos na Secretaria Parlamentar, provou-se que as reuniões extraordinárias, em período ordinário, é uma coisa normal. A própria Constituição Federal fala em criar regras no período de recesso. No período ordinário, é uma coisa normal, ser extraordinária, e foi o que foi feito, respeitando aí as 24 horas. Então, nós temos certeza que fizemos o melhor, cumprindo o que diz o regimento e a lei orgânica do município. Quer fazer alguma pergunta? Adelso ali atrás, vai. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro, parabenizá-lo pela iniciativa de compreender a importância das redes sociais. Essa inovação está acontecendo em alguns lugares do Brasil, e começou com o ex-presidente Lula, quando deu uma entrevista para os blogueiros e depois para as rádios comunitárias. Muito bacana a sua iniciativa no sentido de convidar também, porque hoje a imprensa não é mais só a imprensa tradicional. Pode-se entender como imprensa, mas entende-se como comunicação todo o conjunto da obra. A rede social hoje é uma realidade, está aí, tá certo? Lê quem quer, como o restante das mídias, e a Câmara, como instituição, ter feito esse chamamento, para mim, em particular, que me comunico pelas redes sociais, também é fundamental. Achei muito bacana a iniciativa. Inaugura um novo período aqui. A pergunta, basicamente aqui, presidente, é a seguinte. Primeiro, se nós vamos ter outras entrevistas dessa para poder acompanhar o trabalho, porque hoje o senhor inaugura um período anunciando coisas novas que estão por vir e fazendo um relato de coisas que passaram. Nós, oportunamente, teremos uma outra oportunidade de fazermos uma revisão disso que foi dito hoje aqui e acompanharmos se de fato está sendo implementado ou não. Por exemplo, o senhor disse uma coisa que me chama muita atenção, que é a implantação da TV, que deve ser a TV digital, transmissão digital aqui. Isso é muito bacana e demanda realmente um trabalho profissional. Para essa TV digital, o senhor também vai abrir uma audiência pública para discussão com a imprensa sobre o formato como isso vai ser feito, por ser uma TV pública, ou essa estratégia de trabalho está sendo definida só pela sua equipe e vai ser só comunicado? Essa é a pergunta. Vai ser dialogado e acatado sugestões oportunamente, ou vai ser apresentado um formato e esse formato é o que nós teremos e não terá inserção na nossa participação? Boa tarde, Adelso. Então, a ideia da gente, eu até comentei, na questão de estar gravando alguns pilotos e estar apresentando se o formato está bom, está legal. Eu acho que, como eu repito, vocês são as pessoas que vivem o dia a dia através da comunicação. Então, seria importante, e é importante que vocês façam essa avaliação também da pilotos, das gravações. É isso, está legal, o que pode melhorar, o que não pode. Porque a ideia é estar dando oportunidade aos profissionais aqui da nossa cidade. Então, isso é um compromisso que nós vamos ter com a empresa, de ganhar, que faça esse serviço, que é dar uma oportunidade profissional aqui da nossa cidade. Por isso que a gente quer que eles vão treinar as pessoas também, os funcionários da casa, porque vai precisar que todos tenham essa feedback de televisão, né, que é o contato, que não é fácil. A imagem é diferente. Você dá uma entrevista numa rádio de um jeito, no jornal é diferente, e para a televisão é mais difícil ainda, né? Até o comportamento. Então a ideia é para os próprios vereadores também, a questão de comportamento perante aí a televisão, até a parte de fala também, que é importante, que a gente não tem o dom. Tem pessoas que já nascem com o dom, nós tentamos aprender. Então a ideia é fazer isso. Ele está apresentando a vocês uma grade de programação e como vai ser feito. Então esse café a gente vai voltar a repetir para mostrar para vocês como ficar. Até a título de sugestão. Eu acho que algumas pessoas já têm, como o Gil, tem a experiência de rádio, já tem televisão, os outros demais têm experiência de escrita.
blog, de portais, eu acho que vai ser tudo isso importante. Tudo isso faz parte do contexto da comunicação. Então a ideia é estar apresentando e pegando o que vocês pensam e como está, para ser, quando entrar no ar, ter todo mundo saber mais ou menos, as pessoas saberem como é que vai ser. Dá para melhorar? Vai melhorar? Vamos melhorar aqui, melhorar ali? Dentro sempre da legalidade. Nós temos a questão da Câmara Municipal, enterra muitas vezes na questão de pode o que não pode fazer. Então nós temos que seguir o que diz a lei federal. Então a ideia assim, é estar apresentando a vocês e dando assim, ênfase ao trabalho de vocês também. É importante que a televisão ela não venha atrapalhar, não venha prejudicar ninguém. A ideia da televisão é melhorar o trabalho de cada um de vocês profissionais, independente de qualquer área. É fortalecer cada vez mais, porque com a televisão vocês poderão ter muito mais imagem, muito mais. Vão aparecer muito mais. O trabalho de vocês vai aparecer muito mais na televisão. Pode ter certeza disso. Tenho certeza que nós tivemos esse trabalho foi feito lá em Minas, no Congresso. Várias coisas podem ser feitas com apoio dos portais, com apoio dos blogs, com apoio das revistas. Faz parte tudo de um pacote. Eu acho que vai ser um ganho muito grande para São Sebastião. Inclusive, para complementar, a pedido aqui do Marcos, a gente já começou a analisar a grade de programação. E uma das ideias, levando isso que ele falou em consideração, é estar fazendo um programa de debate entre jornalistas políticos. Tá? Então, como acompanha, né, tem aqueles programas esportivos, políticos também. Então, na grade de programação, a gente vai poder ter isso também. Então, reunir esse grupo e aí debater entre nós alguns projetos mais polêmicos e para levar para a TV Câmara. Uma roda viva, né? Na verdade, esse é um programa que eu acho que é importante você ter. Por isso que eu falo assim, vai assim, fortalecer muito mais o trabalho de vocês com as imagens todas dos programas. Eu acho que a TV Câmara entrou de um jeito e hoje ela amplia a condição de fazer esse trabalho na comunidade. Isso vai ser muito bom. Presidente, queria fazer uma pergunta, Gustavo, do Radar Litoral. Em relação também à TV, primeiro você já tem um orçamento previsto de investimento aí que a Câmara pretenda utilizar para essa questão da implantação da TV regional. O senhor falou lá de Minas Gerais, da questão do Congresso que o senhor participou, em relação às TVs regionais. A gente sabe que tem várias TVs, câmaras em diversos locais, São José tem, Jacareí tem a própria TV Assembleia, da Assembleia Legislativa, e a gente sabe também que mesmo com programas regionais, a dificuldade de audiência dela é imensa. As próprias TVs comerciais da região sofrem com audiência, com exceção da TV Vanguarda, a Band Vale sofre com audiência nos mais variados períodos. Vocês fizeram além da participação sua do Congresso, vocês fizeram algum outro tipo de pesquisa sobre a viabilidade dessa TV e quanto que já tem previsto de orçamento, de investimento da Câmara nessa questão da TV regional, da TV Câmara? Tudo passa pela qualidade. Então, quando nós assumimos a Câmara Municipal em 2013, nós tínhamos chegando a 150 pessoas acessando a sessão de Câmara. Na terceira sessão de Câmara, nós ficamos sem sinal. Para levantar a situação, não existia um contrato de transmissão. O streaming, né, que é o nome que dá, pagava R$6, não existe isso, não tinha estrutura. Bom, na sessão seguinte, uma hora antes, recebemos uma informação, não poderemos transmitir novamente a sessão de Câmara. Bom, um dos meus colaboradores, Tomás, vou tentar ver o que faço. Me dá 10 minutos. Cheguei 17 horas e 50 minutos. 10 minutos antes da sessão de Câmara, estava um menininho de 7 anos falando como se fazia para... Eu falei para o Lucas, você está louco? Tomás, calma, me dá 10 minutos. Começa a sessão 6h10.
Quando foi 6h05, nós tínhamos indicações, todo mundo reclamando. Tá como virou bagunça, já nem... Bom, quando foi 6h15, nós conseguimos colocar no ar. Com a instrução do moleque de 5 anos. Era um programa espanhol, pirata. Conseguimos transmitir a sessão. Tivemos 340 acessos. Bom, mas é uma coisa ilegal. Bom, estuda-se, contato com a empresa que hoje que faz programação para a Bandeirantes, que faz para a Jovem Pan, o maior suporte. Você pode ligar para lá para você ter o suporte. Bom, hoje nós estamos testando algumas sessões, 540, 600 acessos na internet. Você teve um ganho muito grande. Você consegue criticar, consegue elogiar em tempo real. Tudo isso é um ganho de qualidade. Bom, melhorou. Melhorou muito. Havendo melhoria, há um aumento de público. Temos que melhorar o quê? Agora, a programação da própria sessão, quem acompanha sabe, é uma das lutas da gente que é demorado, cansativo. Até porque nós estamos numa Câmara que foi renovada quase que 80%. O vereador chega com força, de falar, de conversar. Mas às vezes esquece que se torna chato. Então tudo isso passa pela qualidade da programação. A gente trabalha num orçamento que pode, que é o que permite a legislação. Então são os 7% que vem para a Câmara. Nós, no ano passado, tivemos um aporte de 6 milhões e 300, por quê? O orçamento era o orçamento que vinha há 2 anos anteriores, 3 anos, nós tivemos ao longo disso aumento de funcionários, dissídios, um monte de situações. E estava no limite, no teto. Precisamos do aporte. Pedimos o aporte, o prefeito encaminhou os 6 milhões, nós devolvemos ao final os 800 mil reais, né, ao executivo, que é o que temos que fazer. Mas o orçamento, nós trabalhamos, e o orçamento, nós somos poderes independentes. Nós temos que trabalhar no que for melhor, não para a Câmara, mas que seja melhor para a comunidade. E nós entendemos, e o estudo mostra, que após a TV Câmara, as pessoas começam a ter ideia de quem são os vereadores que estão votados. Você pega Jacaraí, que teve a intenção da TV Câmara, muitos vereadores não foram eleitos. Você começa a ter noção do que, como se comporta um vereador nas reuniões, nas audiências, nas sessões, no dia a dia, né? Tudo isso é uma maneira de estar dando transparência da casa para a comunidade. Então, quando a gente fala que vai ter um ganho de qualidade, por quê? As pessoas poderão ter opções, inclusive com a TV Câmara, que está assistindo. Essa é a ideia da TV Câmara. Então, quanto você vai gastar? Nós vamos gastar dentro do que for possível, dentro do nosso orçamento. Então, e como é que vai ficar a programação? A gente sempre fala. Quem vai falar como é a programação somos nós. Nós podemos ter 20 programações ao vivo, vamos ter, se não podemos ter 5, a gente trabalha com 5 programações ao vivo, 3, 4, acho que esse passo que a gente tem que dar é a gente. E nós vamos determinar. Então, a ideia é trabalhar dentro do orçamento que nós temos hoje, né? O impacto maior é a compra do equipamento de transmissão, que é um impacto que todo mundo sabe que tem que ter transmissores que contempla toda a nossa região, principalmente a nossa cidade. Depois você tem o dia a dia. E esse dia a dia que eu falo é o que nós vamos poder ter. Então, o impacto maior nesse momento é a compra dos equipamentos. Nós temos que comprar, e até a legislação hoje fala na compra de equipamento, não na locação de equipamento. É você ter o patrimônio. São câmeras, são transmissores, são equipamentos que possam gravar, que possam estar... Então, a estrutura básica que nós temos, que é o prédio que nós temos hoje aí. E a questão dos equipamentos, nós vamos ter que comprar. Mas o impacto maior é a compra dos equipamentos. Depois é o dia a dia. Então, eu acho que
questão de público, nós vamos ter o público, porque quando você transmite fatos locais, casos locais, há um interesse maior da população. Então a ideia é essa. Nós estamos hoje com esses quase 600 acessos, assistindo uma transmissão, não é porque sou vereador e vou esconder, mas é chato. Até o formato da sessão é chato. Das comissões é chato. Nós começamos com 10 acessos às comissões, 30, hoje estamos chegando a 50. E a vantagem da televisão é que você pode ficar passando, né? Então, essa ideia da televisão, eu acho que o resultado virá e nós vamos precisar o quê? Ter bons profissionais. E como a gente pretende usar o profissional local, eu acho que vai fazer com que esse profissional aprenda mais, se aperfeiçoe mais, fique mais esperto, assim, mais vivo na questão de televisão. Então, as pessoas que hoje mexem com revista, daí você fala, pô, em algum momento eu vou estar na televisão, eu tenho que começar a aprender também a fazer televisão. Essa que é a ideia. É sair um pouco da questão de escrito, falado. A imagem é uma coisa que marca muito. Né? A gente sabe da importância do rádio, mas a imagem marca muito. E a gente sabe também que essa é a vantagem de você poder ter em tempo real, ao vivo, e ter várias programações ao longo do dia, repetindo a programação. Então, essa é a ideia, é de fortalecer ainda mais o trabalho de todo mundo, que é o trabalho de comunicação. E eu sei que não é fácil você hoje manter uma televisão, uma revista, manter um portal, manter um blog. Mas com a televisão você vai poder participar e divulgar esse seu trabalho ainda mais. Porque os temas, que nem em São Sebastião, os temas políticos, se você pegar o que vende mais no jornal, Léo, são os temas políticos. O Júlio, que tem muito tempo a morada, sabe que o tema político é o que mais escreve, principalmente na época de eleição municipal, e tem mais, a programação na eleição vai ser transmitida pela TV Câmara. É obrigada a ter programação política na TV Câmara. Então, é um ganho muito grande para os candidatos, para a população. Então, no geral, vai ser muito bom. Eu acho que a gente vai se surpreender com o resultado da TV. Sabemos que vão ter críticas. A gente sabe que vai ter críticas. Mas eu acho que cabe a nós, com essas críticas, tentar melhorar cada dia mais para atingir um público cada vez maior. Boa tarde. Queria fazer uma pergunta. Sem dúvida, um debate entre candidatos a prefeito na TV é bem bom. Presidente, quando o senhor foi eleito, uma das suas metas, uma das coisas que o senhor defendeu era a construção de uma nova sede para o Legislativo. O senhor desistiu dessa ideia? Não, veja bem. Um tema até que eu não coloquei aqui, eu sabia que estava até marcado. Bom, o Executivo está terminando, já deve ter terminado o projeto do prédio do Paço Municipal. E a gente deve estar encaminhando agora, provavelmente no mês que vem, a nossa arquiteta da Câmara Municipal para acompanhar o projeto da Câmara Municipal, do prédio da Câmara Municipal. Por quê? A ideia do Executivo é fazer o prédio da Câmara Municipal e do Paço, o Paço Municipal lá no Topo Varadouro, naquela área da Prefeitura, uma área de aproximadamente 80 mil metros quadrados, próximo ao Poder Judiciário. Hoje, muitas cidades já contemplam os 3 poderes, né, mais ou menos um perto do outro. Então, eu tenho certeza que pelo menos o pontapé inicial nós vamos dar nesse mandato, né? Nós nunca questão de inaugurar, eu acho que pouco importa quem vai inaugurar, o que importa é que saia e que a população possa usufruir. Nós hoje ficamos restritos aqui ao prédio público, somente a essa sala, a sala da presidência e a cozinha. O resto é tudo locado, nós pagamos hoje quase 45 mil de locação de prédio, que daria para pagar uma prestação de aluguel de prédio da obra tranquilamente, né?
Nós tivemos algumas propostas em conversa com o prefeito, algumas empresas compareceram e hoje está na modalidade de da empresa construir e você faz o contrato para pagar ao longo e ao final de 20, 25 anos o prédio passa a ser público. Você paga como se fosse um aluguel a construção do prédio. Então, seria uma das maneiras de estar construindo os prédios da Prefeitura e da Câmara Municipal. Está sendo estudado o projeto, a ideia nossa de estar apresentando à arquiteta da Prefeitura, seriam 15 gabinetes, pensando já no futuro, não adianta pensar no hoje, amanhã vai ter que mudar. Pensando nós tivemos algumas cidades, a questão do plenário, por exemplo, tem um plenário que contempla as sessões, já contemple aí um auditório para 300 pessoas, seria o custo na mão da obra seria pouco. Daria para ter uma função maior o plenário, né? Espaço para convenção, para muitas coisas. Não só restrita à ação de Câmara, só ficaria uma coisa maior. Estacionamento, sala com 12 diretorias, almoxarifado. Então é uma obra grande, né? Pensando que São Sebastião é grande. Então não vamos pensar. E aqui viraria a ideia de virar um museu, né? Ampliaria o trabalho do memorial e viraria um museu esse prédio aqui. Até para contemplar aí o anseio de muitos, que é a questão do turismo no centro histórico. Então essa é a ideia nossa. Então, é uma obra grande que precisa ser feita. Não adianta falar, todo mundo vai empurrando e não tem que ser feita a obra. Eu acho que o próprio prédio da Prefeitura também é um prédio que precisa de melhorias, não adianta ficar remendando. Então a gente vem aqui, é parte elétrica, é parte eletrônica, tudo acaba tendo um puxadinho, é gambiarra. Nós temos problema de segurança, problema de tudo, porque se você quem conhece aqui os fundos, nosso motorizado fica ali. Então você tem o problema de não ter problema de fogo, prédio que não tem estrutura nenhuma. E a gente vê aí o que vem acontecendo. E uma hora pode acontecer aqui. Então precisa do prédio novo. É uma coisa que nós, desde o primeiro dia, a gente vem falando. E, então, se Deus quiser, agora a nossa arquiteta está indo, talvez, permanecer algum tempo lá na Prefeitura, acompanhando e levando o projeto. Nós estivemos visitando algumas cidades, alguns hotéis de campo, para poder ter uma noção do como poderia ser feito. E também a questão do estúdio para televisão. Então a gente vai hoje ficar acanhado numa sala que tem aí, mas não é o ideal. Então nós teremos que ter sala de gravação, estúdio, porque nós tínhamos em Jacaraí, por exemplo, Jacaraí foi ampliado, ficou um belo prédio e tem espaço para tudo isso. Então a gente tem essa noção da importância do prédio novo. E como eu não pus a meta aqui por causa que é a meta do ano passado. Então esse ano vem a parte que eu acho que é a questão do projeto. E devemos estar apresentando também, eu acho que para vocês também é importante, a própria comunidade, porque quem vai utilizar o prédio também, muitas vezes vai ser a comunidade. Nós devemos estar apresentando como esse um trabalho, se Deus quiser, já com uma televisão, passando o projeto, uma coisa legal, visando o quê? A melhoria de qualidade do serviço. Não é para agradecer vereador, não. Nós estamos aqui de passagem. Seria para melhorar a qualidade de serviço, de prestação de serviço para a comunidade. Isso que importa. A questão de quem vai inaugurar, não tenho nenhum. Eu vou inaugurar. Não. Eu quero ser a pessoa que ajudou a fazer. Quero pelo menos se lembrar assim, o Marcos ajudou, deu a ideia, incentivou. Quem vai inaugurar, eu tenho certeza que fará um bom trabalho na questão de prédio, na questão de televisão, na questão de melhorias no patrimônio, na melhoria de controle de patrimônio também, outra coisa que nós não falamos aqui, que hoje se você pegar qualquer patrimônio desse aqui, ó, sair ali na porta, em tempo real já vai acusar a saída do bem. Então, do bem público, né? Uma coisa importante. Então a gente está tentando melhorar aí, dando oportunidade aí aos funcionários fazerem parte das comissões, um trabalho belíssimo que a gente tem que agradecer aí, trabalho de motivação. Tudo isso é um trabalho que visa melhorar
E a gente sempre fala com os colaboradores, é o atendimento à comunidade, ao cidadão sebastianense que paga o imposto e tem que ter resultado. E um dos resultados na Câmara Municipal seria a melhoria de qualidade de serviço. Eu acho que o prédio novo a pessoa vai sentir orgulho de estar vendo. Estou visitando, eu tenho na minha cidade o quê? Um prédio da Câmara que traz orgulho. Então, toda cidade tem a sua igreja matriz, o seu campo de futebol, e tem que ter um prédio da Câmara Municipal à altura da cidade, e nós merecemos isso. Presidente, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte: em relação à TV, o senhor pretende estender para as cidades vizinhas, Caraguá, Ilhabela e Ubatuba, para fazer uma parceria? E também quero saber se, por acaso, na implantação do estúdio da TV, que requer profissionais, se isso vai ser feito com subsídio próprio da casa ou com parceria das empresas parceiras e iniciativa privada. A questão de entender, o sinal ele foi dado a Caraguatatuba, que é a cidade que tem o sinal. Só que Caraguá, nesse momento, não interessa a transmissão. Então nós fizemos um convênio de parceria e nós hoje utilizaremos 24 horas no sinal. Caso Caraguá venha mudar de ideia, ficaria 12 horas para Caraguá e 12 horas para São Sebastião. Eles transmitem a programação deles, com os custos deles, o equipamento deles, e nós faríamos o nosso. Então, essa parceria só existe com Caraguá, porque Caraguá é que detém o sinal, por lei, o sinal, né? Só que eles não iam perder o sinal, eles tinham data para apresentar projetos. Então, nós conversando com o governador Neto Bota, que é o presidente da Câmara de Caraguá, nós falamos, mas existe esse São Sebastião de transmitir de ter a TV digital. Ele falou, então tudo bem, fez a parceria, todos os vereadores aprovaram lá, nós fizemos aqui, aprovamos aqui, e eu acho que depois de implantado, tenho certeza que eles vão querer obter também o direito da programação. Acontece que a gente sabe que quando o Poder Legislativo entra com a TV Câmara, causa alguns ciúmes a muitos. Por isso que a gente tem que tentar fazer uma programação justa, uma programação que contemple a todos e com um trabalho bom. Na questão de você fez a pergunta estou complementando, na questão do... Então, existem algumas coisas, algumas cidades, por exemplo, Ribeirão Preto, Rio Grande do Norte, as TVs da Câmara Municipal, criaram dentro da Câmara Municipal, uma coisa assim discutida, a fundação da TV Câmara. Que é tipo a fundação, por exemplo, da Saúde, da Santana, que administra. E com isso eles conseguem ter patrocínio. Então você, por exemplo, a TV Cultura, que era uma privada, hoje consegue ter uma programação com um apoio cultural de avô, né, de empresas grandes. Então, com a fundação, algumas cidades fazem isso. Eu não sei se deu certo, se está dando certo ou não, mas algumas cidades já têm implantado a fundação da TV Câmara. Você cria as suas regras, o seu estatuto próprio e administra essa fundação. Então seria uma das maneiras que as pessoas estão vendo de fazer uma parceria, né? Agora, legalmente, hoje, sem a fundação, você não conseguiria fazer muita coisa em termos de publicidade. Nem pode fazer, porque a TV é pública, né? Com dinheiro público. Então não poderia fazer essa propaganda. Teria que mudar o formato. Só para completar, então, quero aproveitar e parabenizar pela iniciativa do Memorial, da TV também, e pegar o gancho do meu amigo Adelson Pimenta, e também completar que aqui se inicia uma nova comunicação no município. Né? Independente de quem faz, de quem vai levar os méritos, parabéns à Câmara, ao presidente e a todos nós também. Obrigado. Nada, só para comentar que a questão eu acho que as CIT, nós temos que conviver com as CIT. Né? Nós temos que aprender. Na democracia, as CIT são importantes. Algumas pessoas assim, pregam algumas coisas e fazem outras. Né? Então, a gente pretende
fazendo assim, abrir esse leque, eu acho que é importante. Não é, quer dizer, e com isso a gente não quer que vocês parem, quando tem que criticar, porque só com a crítica que a gente vai poder melhorar. Então, a gente tinha crítica, por exemplo, do portal, tentamos melhorar e eu acho que não está legal ainda. A gente está brigando para ver se melhora. Por quê? Estava difícil, agora a gente consegue ver mais ou menos de onde vem, como está sendo pago. É um outro sistema. Eu sempre falo do Papini, parece o Papini que ligava Marcos, Saulo, pô, é isso mesmo, a gente tem que melhorar. Eu não tenho como administrar. Ah, eu sei de 100%, não sei de 100%. Mas a gente tem que ter o braço para reconhecer que a crítica é boa, vamos melhorar. Não é para a crítica foi sua. O Marcos mudou. Não. Ainda bem que tem o Alexandre para dar uma ideia. Ainda bem que tem o Leonardo para vir aqui. E muitas vezes nós discutimos, conversamos e tentamos melhorar. Muitas vezes, assim, as coisas pessoais não podem interferir. O Júlio foi meu colega de escola, amigo, tivemos uma discussão no Pão de Açúcar por besteira, e nem por isso eu tenho que reconhecer o trabalho dele. Por que eu não é importante, eu vejo como assim, como um ganho, quando ele vem num evento desse, eu vou lá. Eu acho importante. E quando discutir com ele estava certo, mas foi bobeira, e isso não pode levar para esse lado. Eu acho que todo mundo tem o seu valor, a sua importância. E cabe a cada um respeitar. E o que eu tento fazer é respeitar a ideia de cada um. Muitas vezes, por dentro, mas a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, sabe? Você tem que saber conduzir as coisas. Isso a gente tem que fazer da melhor maneira possível. E por isso a gente precisa do apoio de quem? Do grupo. Muitas vezes, tem problema no RH, a Thaís fala assim, Marcos, eu discuto com ela, brigo com ela, e muitas vezes, Pedro, nem Pedro, Pedro. Marcelo, muitas vezes, ele tem uma ideia, eu tenho outra, né? Listando. Pô, Rafael, por que não? Porque eu falo, não adianta eu ter um grupo que só fale amém, 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 não. Como é que eu vou aprender? Não aprendo nada. Não adianta as pessoas falarem, não, está tudo certo. Não está certo, não. Tem que melhorar. E é uma coisa que eu cobro todos os dias. Eu falo de coração. Tem problemas que eu levo para casa, chego em casa, de madrugada acordo e fico lá. Não consigo, é o meu jeito de ser. Às vezes eu brigo, discuto, mas eu tenho que reconhecer. Tem funcionários que eu tinha uma ideia e hoje tenho outra ideia e peço desculpa, pedir desculpa. Isso é um ganho que a gente ganha com a experiência. Isso, graças a Deus, eu tento fazer. E essa ideia de vocês está trazendo vocês, não é para inibir ninguém, não. É para dar mais liberdade de vocês falarem, observarem e criticarem e elogiarem também, por que não? Essa é a ideia do evento. É tentar aproximar cada vez mais vocês, a importância que vocês têm na rede social, que hoje é uma coisa concreta, não é uma coisa que veio para ficar. Hoje vocês conseguem acessar muito mais fácil um portal do que um jornal. Então a ideia é essa. Eu peço desculpas, eu poderia ter feito isso antes, não fiz. Mas tenho certeza que já vai ficar, nós vamos, dentro de pouco tempo, estar marcando outro. É um café, é uma conversa, mesmo que não tenha assunto, mas eu acho que é importante pelo menos para a gente estar junto e avaliar. E a casa está com toda transparência, portal, tudo. Essa é a ideia nossa, tá? Qualquer coisa, a Daniela é a comunicação, não tem por que esconder nada. A Daniela tem toda a liberdade de responder, de falar, porque ela sabe como que eu penso e como eu gosto de agir. Então, não tenho nada, só quero agradecer vocês mesmos. E mais encontros virão, porque a gente não pode nunca menosprezar a importância de vocês, a importância da imprensa, tanto na crítica positiva como na crítica negativa. Mas isso eu não tenho certeza e fico tranquilo em falar. Eu preciso dessas críticas para poder melhorar o serviço, não do Marcos, pessoa, mas da Câmara Municipal, da instituição que eu se importo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Bom, então, uma boa tarde a todos. Agradecer aos meus diretores e colaboradores, a toda a imprensa. E dizer o seguinte, a porta está aberta para a imprensa como para qualquer cidadão.
Então, não se acanhe em vir, pelo menos tomar um café aí. Tá? Não precisa liberar. Obrigado a todos, muito obrigado.